levantar e abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar. Quando ele chegar, vou convidá-lo a entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso. Isso é tudo que mais quero. Bom dia para você que está sintonizando agora. Este é o programa Uma Nova Aliança. E eu quero refletir a palavra de Deus com todos os ouvintes nesta manhã. Você que está conosco através da comunicação, da rádio, da internet. Abra o teu coração nesta manhã e vamos meditar juntos na palavra de Deus. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser voltar, minha casa. Nós lemos em Lucas capítulo 24, deixei como para nós refletirmos o versículo de número 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Essa passagem aconteceu depois que Jesus ressuscitou e se apresentou para os discípulos. Os discípulos estavam assando um peixe, comendo um favo de mel, e Jesus mostrou para eles que ele realmente havia ressuscitado, dizendo: olha, eu sou uma pessoa, sou de carne e osso, estou comendo, bebendo com vocês. E Jesus começou a explicar o seguinte para eles, meus irmãos: que tudo que estava acontecendo, olhe bem, tudo que estava acontecendo, ele já havia falado. Ele disse: convinha que eu morresse. Ou seja, estava já dito por Moisés, pelos profetas, pelos salmistas, que era necessário que viesse a padecer o Filho do Homem. E aí eu selecionei esse versículo que diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, nós temos que entender o que está escrito, por que está escrito, quando foi escrito, que época, cultura. A palavra de Deus, ela tem que ser entendida. Porque se você não compreende, como você vai praticar? Como você vai entender? Lógico que graças a Deus, Deus tem os seus homens de Deus para nos ajudar, através do Espírito Santo, a explicar a palavra. Mas o nosso entendimento e o seu entendimento também tem que ser pelo Espírito. Porque Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem, os busquem, as pessoas que vão na igreja, também entendam pelo Espírito. Nada acontece pela carne, pelo ser humano, natural. Não. Se você não tiver o Espírito Santo, ou seja, não abrir o seu coração para entender as verdades de Deus, você não consegue obedecer, praticar, você não consegue ter uma vida de fato. O que aconteceu com os discípulos que depois que Jesus morreu, eles começaram a dizer: acabou a nossa esperança. Achávamos que este era aquele que viria resolver todos os problemas, reinar sobre nós, continuar conosco, mas mataram a nossa última chance. E muitos deles partiram, cada um voltou a fazer as suas atividades,
Quem pescava voltou a pescar, quem era carpinteiro voltou a ser carpinteiro, conjecturando com os irmãos. Cada um foi cuidar da sua vida, dizendo: não há mais esperança. Nós achávamos que esse era o Cristo. Uma pausa, meus irmãos, para a nossa reflexão. Como assim? Tudo já estava dito e falado tanto pelos profetas, como Jesus mesmo citou, desde a época de Moisés, os profetas maiores, os profetas menores, os livros de Salmos. Quer ouvir falar de Jesus no Velho Testamento? Leia Isaías, que profetizou acerca dele. Um dos versículos: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, meus irmãos, ouvimos, lemos, pregamos, estudamos a palavra e não entendemos? Foi isso que Jesus quis dizer para os discípulos: eu estive com vocês, avisei tudo o que ia estar acontecendo. E quando acontece, vocês esquecem da palavra? Você esquece o que Deus já falou para você, meu irmão? O que Deus já profetizou através do Espírito Santo, através da palavra para você? O que Deus prometeu? Porque todos têm fé, mas na hora da tempestade, onde está a fé? Assim como Jesus falou para os discípulos: homens de pouca fé, por que duvidastes? Então, na hora que nós temos que ter fé, nós esquecemos do que foi falado, do que foi pregado, do que foi anunciado, do que foi profetizado, revelado, enfim. Estamos fazendo volume? Ou somos verdadeiros diante de Deus? Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo nesta manhã, lembre-se que há um Espírito Santo que faz nos lembrar tudo aquilo quanto Jesus nos falou. Nada nos pega de surpresa, porque está escrito na palavra de Deus. Olha bem, repetindo o versículo: então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. O entendimento se abriu, sabe por quê? Ouviram a palavra de Jesus. E uma palavra alertativa, lembrando eles de tudo quanto Jesus já havia falado, dizendo: convinha, era necessário que o Filho do Homem padecesse, morresse, fosse crucificado. Se fôssemos dar uma continuidade, é Jesus falando assim: olha, se não acontecesse isso, eu não poderia cumprir a minha missão, eu não poderia salvar a humanidade, eu não poderia perdoar pecados. Isso era necessário. Então, há coisas na nossa vida que é necessário acontecer. E nada acontece por acaso. Assim disse o Senhor: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como fez o povo no deserto. O que o povo no deserto fez? Via Deus, Deus guiava eles à noite pela uma coluna de fogo, Deus guiava eles de dia pela nuvem, Deus tirava a água da rocha, Deus mandava maná celestial, Deus não deixava que eles sofressem ou padecessem, mesmo estando no deserto. E o povo murmurou, reclamou, se levantaram contra Moisés, colocaram em dúvida o pastoreio, a liderança de Moisés. Quando Moisés subiu ao monte para buscar a tábua dos mandamentos, quando desceu, o povo já tinha se corrompido. E Deus se fez presente na vida daquele povo. Será possível que nós vamos tomar posturas assim? De Deus está na nossa vida, Deus está trabalhando na nossa igreja, Deus está trabalhando no nosso ministério, Deus está trabalhando na nossa cidade, mas é preferível reclamar, é preferível questionar, é preferível desistir, desanimar, parar, mudar, do que confiar em Deus. E aí, meu irmão? Será que podemos abrir os nossos olhos espirituais
fechar os nossos olhos carnais e abrir os nossos olhos espirituais para entendermos as Escrituras e saber o que Deus quer para nós e o que Deus tem feito para nós? Será que por quanto tempo vamos viver uma vida cercada de religiosidade, de aparência? Para, irmão, vamos ser felizes, vamos viver a salvação, como foi dito no culto de ontem. Quem é salvo não anda cabisbaixo, quem é salvo não anda em dúvida, quem é salvo não anda murmurando, reclamando, questionando, se levantando contra a liderança, dividindo igrejas. Não, quem é salvo já não está mais neste mundo, porque o apóstolo Paulo assim disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa morada não é aqui, irmãos. Jesus disse, eu tenho repetido, Jesus disse: vou vos preparar um lugar, que para onde eu estiver, vós estejais também. Lá em cima é a nossa morada que Jesus preparou para nós. Então viva lá, que o teu coração esteja lá, que o teu pensamento, todo o teu ser esteja voltado ao céu, porque nós pregamos aqui um Jesus que ressuscitou dos mortos, e que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, para que nós também naquele dia viemos a ressuscitar. Assim como Cristo morreu na cruz do Calvário, nós também morremos com ele. Ali foi pago o preço exigido pela nossa alma, exigido por Satanás. Deus, através do seu Filho amado, conseguiu pagar o preço que eu e você não poderíamos pagar. Por isso, glorifique a Deus, levante as tuas mãos aos céus e diga: graças te dou, Senhor, porque antes eu estava condenado, hoje eu fui absolvido e ainda tem uma recompensa me esperando lá no céu, porque Jesus conquistou isso na cruz do Calvário por nós. Abra o teu entendimento. Jesus pediu coisas simples para nós, dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Perguntaram para Jesus qual que é o maior dos mandamentos. Jesus disse: ame a Deus de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. E eu queria convidar você para juntos formarmos uma família cristã. Não precisamos estar juntos para termos o mesmo Espírito, para termos a mesma fé, para servirmos o mesmo Deus e para estarmos em comunhão. Porque tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, vos lava e vos purifica de todo o pecado. Viva a salvação! Cristo ressuscitou, se apresentou para os discípulos, ceou com eles e ainda disse: olha, era necessário que tudo isso acontecesse, porque senão a bênção não seria completa. Abra o teu coração, creia em Deus, creia no seu poder e na sua misericórdia. Esse é o programa Uma Nova Aliança, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9. Deus abençoe a todos. Você foi chamado.